crédito lá de 165 mil, professor? É que é assim, ó, o Minha Casa Minha Vida, o imóvel, ele não pode passar, o imóvel, o valor total dele não pode passar dos 165 mil. Então, a pessoa vai dizer, o terreno é meu, e eu vou construir uma casa aqui em cima do terreno. Nessa modalidade, isso não importa se o terreno é seu. O que importa é o valor de avaliação do imóvel como se pronto estivesse e estivesse sendo ofertado, uma venda dele. Mas aí a pessoa fala, não, mas eu não quero vender o meu imóvel. Tudo bem, a gente sabe que você não quer vender, que você está construindo esse imóvel. Só que a avaliação final do terreno mais a construção, então o conjunto, não poderá passar de 165 mil reais. Então, esse é o maior gargalo que vocês vão encontrar aí e que os clientes de vocês vão reclamar. Mas como isso? Porque o terreno já é meu. Eu vou fazer o restante da construção por fora, com dinheiro meu. Não é essa a questão. O que o banco diz é o seguinte, para você se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, o imóvel em Ijuí, Santa Rosa 135, por exemplo, só para vocês terem ideia de valores, tá? Em Ijuí, 165 mil. Terreno é meu, não interessa. Ah, eu vou comprar o terreno. Beleza. Então, imóvel completo, ou seja, construção mais terreno, também não pode passar de 165 mil. Então, a questão não é que você tem um crédito aprovado de 165 mil reais. Se o terreno for seu, e o terreno for avaliado em 65 mil reais, você tem 100 mil só que o banco vai financiar para você. É só 100 mil que o banco vai te dar. Lógico que você tem que ter a capacidade de pagamento, mas é só 100 mil que ele vai te dar para você poder fazer a construção em cima do terreno que já é seu. Ok. Agora, se você for financiar o terreno mais a construção no valor de 165 mil, você vai gastar, por exemplo, 65 mil você compra o terreno e os outros 100 mil sobra para você fazer a construção. Tá. Bom, professor, mas isso não está sendo muito justo. Está sendo justo sim, porque aí o que acontece? Ó? A pessoa que pegou os 165 mil vai pagar uma parcela, sei lá, R$1.000. A pessoa que pegou somente 100 vai pagar R$800, por exemplo, 700. Mas tenham sempre em mente, o que vale é o valor de avaliação do imóvel como um todo. E aí o que acontece? As casas acabam sendo feitas pelas metades, né? Tem uma... Não está aqui, eu vou mostrar para vocês o projeto. Tem uma casa que eu fui fazer uma vistoria domingo, acho que foi. Aí eu cheguei lá e disse, nossa, o tamanho da casa era um quarto, uma cozinha, sala e um banheiro. E aí o que acontece? É nítido que a pessoa vai ampliar. Após, quando é que eu posso mexer na casa? Tá? Primeiro eu vou terminar uma linha de raciocínio, depois a gente vai para isso. Então, é nítido que a pessoa vai ampliar. Né? Aqui na região de Juí e região Santa Rosa também, que eu tenho acompanhado bastante, a gente vê, tá lá escrito, tem um quarto, sala, cozinha, um banheiro. E aí já tem a espera para fazer o próximo quarto. E é sabido que isso vai acontecer e é inevitável, e tem que acontecer mesmo, porque a pessoa precisa de mais um quarto. Eu tenho um filho, ou, enfim. Então, vocês vão ver essas casas sendo feitas assim, os projetos sendo feitos desta forma. E aí vocês vão dizer, mas professor, então não importa o orçamento que eu faça, que é isso que a gente vai estar tratando aqui, avaliação e orçamento. Não importa o orçamento que eu faça. Não é que essa a questão, porque aí a pessoa vai dizer o seguinte, bom, o terreno que eu tenho vale 65 mil. Então, eu vou fazer um orçamento
para que eu chegue a um valor de mais 100 mil de construção e automaticamente eu tenho a área. Vamos por esse caminho. Como que eu faço para saber o que vai, quantos metros a pessoa pode construir? Bom, se você for por esse caminho, vamos supor, depois eu vou abrir aqui para vocês o custo por metro quadrado. Se você for por esse caminho, tu vai chegar ao seguinte, ó, 100 mil reais dividido por 1.500, por exemplo, que seja o valor do metro quadrado. A pessoa poderia fazer 66 metros quadrados de obra, pensando assim. Só que quando a gente vai fazer a análise, o pessoal da Caixa vai fazer a análise, eles vão olhar o seguinte: quanto é vendido, quanto está sendo pedido hoje no mercado, uma casa de 66 metros quadrados neste bairro. E aí ele faz a avaliação e ele percebe que nenhuma casa, que a casa de 66 metros quadrados ali naquela região está sendo, a galera pede 200, 220, 250. E aí uma casa com essa metragem não se enquadra no Minha Casa Minha Vida. Então não é uma questão de o custo do terreno mais o custo de construção somado fechar em 165. Não é isso. Aí, por que a gente acaba tirando um quarto, a garagem, a área, a gente corta esses pedaços todos, porque aí, ao invés de ser uma casa de 66 metros quadrados, é uma casa de 50 metros quadrados, ou 56 metros quadrados. E aí, uma casa de 56 metros quadrados, naquele lugar, bom, aí sim, aí fecha o valor dos 165 mil. Se enquadramos a obra no Minha Casa Minha Vida, tá? Por que eu estou passando essas informações para vocês? Porque isso é muito legal. Daqui a um pouco vocês estão formados, vocês vão participar de editais. Tem vários colegas de vocês que se formaram, que estão prestando esses serviços hoje. Eu tenho eles aqui, a gente tem um grupo de Zap aí desse povo todo, e eu, de tempo em tempo, eu encontro um aluno, um ex-aluno, né, colega. Então, eu preciso passar para vocês essas informações para facilitar a vida de vocês, que isso também é um nicho de mercado. Outra coisa, quando vocês estão simplesmente atendendo o cliente para que ele faça, você é o responsável técnico para de uma obra dessa que está sendo financiada, para que a sua proposta seja aceita logo de cara, para que essa sua proposta não seja, que isso não fique indo e vindo e demorando lá a aprovação, porque isso para nós, enquanto profissionais, é muito oneroso, né? A gente fica, e moroso, né? A gente fica fazendo e não vai, não dá certo, e esse cara não aceita e não sei o quê, tá? Então, essas são algumas dicas rápidas aí para vocês. O que mais acontece, então, para que a gente converse aí sobre essas obras? Eu nem abri aqui ainda para explicar para vocês o preço por metro quadrado. Professor, então, isso tudo me isenta de eu fazer um orçamento. Não. Não isenta você de fazer orçamento. Você tem que fazer o seu orçamento. Porque é com base naquele orçamento que a obra vai acontecer e é com base nesse orçamento que os clientes vão receber a parcela deles, né? Como será a parcela? Quantos mil-reais eles recebem na primeira parcela, na segunda, na terceira, e por aí vai. Outra coisa que não é incomum, né, que acontece, e eu fiz muito isso, e aí depois, por questões porque eu optei por outras coisas, enfim, a gente fazia o seguinte, a gente fazia tudo isso. A gente fazia toda a documentação, fazia o projeto e construía a casa para a pessoa e entregava lá a casa finalizada. Enfim, lógico que a gente ganhava um dinheiro em cima disso. Então, vocês vão ver que isso acontece também. Para que se por acaso vocês forem trabalhar numa construtora, ou vocês tiverem a construtora de vocês, como que isso melhora aí, né? Muda a vida de vocês.
A história toda, todo mundo já viu, já falou, pelo menos todo mundo não, né? Não sei, tem um povo aí que eu tinha convidado da Engenharia Econômica e Avaliações. E eu já falei bastante sobre a parte das avaliações e a gente já vai falar sobre a parte de perícias. Então, a gente pode fazer isso, só que o desbalanceamento de planilha, como eu já conversei com vocês em construção 3, né, tem algumas pessoas que não lembram, não fizeram, eu já vou abrir aqui, já vou mostrar, que você tem condições de ganhar, não é ganhar um dinheiro a mais, é você conseguir melhorar o seu fluxo de caixa. E para o seu cliente também você pode pensar assim. A maior dificuldade que tem hoje na parte dessas construções imobiliárias é a falta de informação de como funciona esse programa. Então, eu conversei com vocês até agora somente sobre o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida tem algumas especificidades. Por exemplo, em volta da casa, ela tem que ter uma pavimentação de 60 centímetros. O programa determina isso. O reservatório da água tem que ter no mínimo 500 litros. Na frente da pia da cozinha e do tanque de lavar a roupa, tem que ter um revestimento impermeável. E no banheiro é a mesma coisa. Bom, professor, revestimento impermeável pode ser uma epóxi. Uma pintura epóxi é um revestimento impermeável. E eu vou dizer para vocês por que a gente pode utilizar uma pintura epóxi. Vamos supor que o cliente chegou lá e falou, olha, eu quero enquadrar essa casa, minha vida, assim, 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 assim. Ok, beleza, vamos tentar enquadrar a sua casa no Minha Casa Minha Vida. Aí ele vai dizer, quantos metros eu posso construir, etc. Aí você faz toda aquela engenharia reversa que eu expliquei para vocês até agora e vai descobrir que daqui um pouco o interessante seria o camarada fazer uma casa de uns 50 metros. Né? E ele vai falar, bom, mas aqui onde é a cozinha, depois eu vou fazer a sala. Você faz o projeto como um todo, já tudo pensado e esperando. Fala, ok. Um projeto sem cozinha não é aprovado. Tá. Então, para você não gastar colocando o revestimento lá na parede, você pode utilizar uma pintura epóxi. Ah, mas vai ficar a tubulação. Bom, a tubulação é a parte mais fácil de você resolver. Então, você não precisará arrancar azulejo, rebocar, etc. Nada disso. Então, faz uma pintura epóxi, ok. E depois faz, então, a cozinha na parte, no térreo, no subsolo, enfim, conforme for lá o projeto, ou em outro lugar onde você ampliou. Então, essa pintura epóxi nos salva para a gente conseguir resolver isso. Há um tempo atrás, essas casas, Minha Casa Minha Vida, não se aceitava laje, né? Porque por causa do custo, etc. Hoje em dia, nenhuma casa pode ser construída se não tiver laje de forro. É uma normativa que veio, e aí as superintendências das caixas acabaram entendendo isso. Então, tá todo mundo com laje lá em cima das casas. Muito bem. Vamos para a parte de perícia, né? Parte judicial aí que rola aí dentro dessa modalidade também. Quando a gente constrói essa casa, nós, responsáveis técnicos, somos responsáveis. Nós podemos ser responsáveis por duas partes, né? Ou só pelo projeto, ou só pela execução, ou pelo projeto e a execução. A questão de projeto, eu tenho visto mais raro isso, mas a questão de execução é mais latente. O que isso quer dizer? Patologias. Então, patologias em obra, né? Problemas de recalque de fundações, problemas na pintura. Eu fui outro dia aí numa obra, estavam entregando a obra, né? Então era a última visita. E
a pintura já apresentava manchas. Então, o que a pintura estava denunciando? Que ela foi pintada em cima de um reboco que não estava curado. Bom, aí a gente tem que apontar isso lá no laudo e volta lá para o proprietário, ele não recebe a parcela, é uma confusão gigante. Tá. Bom, professor, mas então o senhor não poderia fazer isso, imagina a pessoa não vai receber a parcela. Não é essa a questão. Quando isso acontece e a pessoa, na hora, me deseja todo o bem que vocês possam imaginar por não ter recebido a parcela, quando isso acontece, naquele instante a pessoa fica fula da vida, né? Mas ela já consegue consertar aquela patologia no início. Então, ela não irá se propagar, né? Ela vai pintar de novo, vai substituir parte do reboco, e já vai acontecer no início. Ah, professor, mas é uma casa nova, recém está reformando. Pois é, mas aí, enfim. Só que, quando eu faço isso, eu acabo protegendo o meu colega responsável técnico, tanto o engenheiro quanto o arquiteto. Porque nesse instante que isso aconteceu, o próprio mutuário vai tentar resolver esse problema, vai chamar o responsável técnico e ele vai dar as dicas e vão resolver ali. Tá? Só que se isso passa o tempo, né, passa um ano, 2 anos, 3 anos, um ano e meio por aí, um ano, e essa pintura começa a aparecer toda essa patologia, então o dono da casa, se ele for um pouquinho só avisado, ele vai acabar acionando judicialmente o responsável técnico pela obra, o responsável técnico que fez a parte da execução. E aí, meus amigos, a coisa começa a ficar... Aí vamos lá para a parte de engenharia econômica e avaliações, que é a parte de perícia. Aí a pessoa, o responsável técnico, acaba tendo que arcar com esses custos, né? Acaba tendo que pagar. Teve um aluno aqui que vai defender o TCC dele essa semana que vem? Não sei. Mas, enfim, o TCC dele é só sobre isso. Então, ele só vai falar sobre a parte de quanto tempo nós somos responsáveis técnicos por essa obra, né? Quanto tempo nós devemos ficar respondendo por essa obra, judicialmente falando. E aí a gente estava conversando aqui outro dia, resolvendo isso do TCC dele, e ele estava apavorado, estava de cara, porque todas as questões judiciais que ele estava analisando, todas as questões judiciais os juízes responderam lá as questões em favor dos mutuários. E aí o pessoal, os responsáveis técnicos, mas como não fui eu que construí a casa, foi o pedreiro, né, o empreiteiro, enfim, o servente. O juiz falou, cara, tá vendo aqui, ó, não tenho nada para escrever para aqui. Tá vendo aqui, ó, essa assinatura de quem que é? Tá aqui, ó, RRT ou RT. E aí essas pessoas acabam tendo que pagar uma grana lá para o mutuário, né, e reformar a casa e coisa nada. Eu mesmo já tive que fazer isso, já paguei e já expliquei para vocês isso em aula. Então, aqui tudo para que vocês entendam como eu faço o fecha disso. Eu não mostrei nenhuma planilha para vocês ainda, só estou dando uma introdução para vocês entenderem como que isso funciona. O cliente... Aí. Hoje eu fui no banco aqui assinar um documento aqui para de um empréstimo que eu fiz, e aí a gente estava assinando lá e estava todo mundo feliz, né? Assim, tava o gerente, tava faceiro, eu tava faceiro, a patroa tava faceira, tá todo mundo alegre. Aí eu falei, só que é o seguinte, né? Hoje tá todo mundo feliz. Daqui mais uns dias a galera começa a ficar meio pensativo, porque tem que pagar essas parcelas. Quando o cliente te procura, eu estava visitando agora um cliente aqui, das 5h30 até as 6h30, eu estava na obra ali visitando um cliente. Ah, a moça tá faceira, tá muito feliz. O que tá acontecendo agora? A gente está lá,
locando a obra. Nossa, ela está feliz porque vai começar a construção que ela quer e tal, e o pedreiro também, todo mundo alegre e feliz. O marido está feliz, os filhos estão felizes, o cachorro está feliz, o papagaio, o gato, está todo mundo feliz. Quando esse negócio vai para os acabamentos, a felicidade começa a desaparecer. Aí o marido quer de um jeito, a mulher quer do outro, o pedreiro já fez de outro, o responsável técnico tem outra ideia. Essas coisas começam a ficar um pouco mais difíceis de você resolver. Então, como que você conduz uma situação dessas? E por que eu estou falando tudo isso? Para chegar numa outra questão daqui um pouquinho, questão de preço. Então, como que você conduz isso? Né? Como você sabe que isso vai acontecer? Vocês talvez não saibam porque ainda não tiveram experiência física, mas eu já tive e estou passando para vocês a experiência. Então, vocês sabem, já vão sabendo. O professor um dia falou para nós que isso pode acontecer. Essa obra vai desenrolando, a nossa convivência com o cliente é longa, então dependendo da obra, 1 ano, 2 anos, né? E o cliente te liga, e o cliente ele não sabe, ele vai te perguntar, ele te contratou, por isso que tem que deixar claro o que foi que ele te contratou. Ele é leigo no assunto e ele acaba tendo que buscar essas informações, porque ele precisa comprar um porcelanato, por exemplo. Outro dia veio uma cliente aqui. Eu preciso comprar um porcelanato, ou eu compro uma lajota, ou eu compro uma cerâmica, ou eu compro um porcelanato retificado. Como que eu faço? Aí você, das duas, uma. Ou você, não tem nada a ver com isso, compra o que você quiser, ou você explica para a pessoa, profundamente. E daqui a pouco vai estar na loja lá comprar. Bom, fechando essa parte, quanto você cobrou pelo seu projeto? E o que você cobrou pelo seu projeto? Porque a questão é a seguinte, quando o cliente chegar lá no teu escritório e começar a te fazer, você vai falar, cara, eu não é assim e tal, ou manda a secretária falar que você não atende o telefone do cara e tal. Esse cliente vai ficar louco contigo. Qualquer coisinha que acontecer lá na obra, ele já vai rasgar você. E primeira chance que ele tiver, ele vai te levar lá para a engenharia econômica, avaliações e perícias. Você vem, aparece lá um dia o cara aquele, o oficial, então, você vai lá dar a explicação. Por que eu tenho que cobrar? Eu tenho que deixar claro no contrato com o meu cliente. Quanto tempo eu vou disponibilizar para ajudar ele nessa compra técnica? Que tipo de projeto que ele está levando para casa? Que tipo de acompanhamento que ele está levando para casa? Porque isso tudo tem que estar claro. E aí você vai dizer o seguinte, professor, mas eu teria que cobrar uns 3, 4 mil reais aí desse projeto. Ou, sei lá, vou cobrar 2 mil reais e vou ter que cobrar 500 ou 1.000 por mês para mim poder acompanhar essa obra, porque eu tenho que ir lá várias vezes. É isso que eu estou dizendo para você. E aí você vai dizer, pois é, mas tem o fulano de tal que ele cobra 1.500 ou 2.000, não sei, e mais nada por mês. E aí, a pessoa, quando está comprando a casa, e o que ela está fazendo? Ela vai no mais barato, porque ela quer gastar o mínimo possível, né? Todo mundo quer sempre gastar o mínimo. E quando isso acontece, a culpa não é do cliente, a culpa é nossa. Somos nós, é nós que estamos fazendo errado. Nós, os bons profissionais. Por quê? Somos nós quem temos que educar o nosso cliente. Olha que louco. Cada um de nós tem que ter um canal no YouTube. Eu não sei. Mas somos nós quem temos que nos vender e explicar qual é o nosso trabalho. Porque na hora do camarada, ele tem que entender, na hora que ele está te contratando, ele tem que entender o seguinte, que ele está fazendo a casa dele. E é como eu conversei com um outro cara semana passada, ele disse, cara, eu fiquei cuidando muito da construção da minha casa. Porque são 30 anos que eu vou ficar pagando essa casa. Eu falei, um cara com a cabeça aberta. Então, ele buscou
uma assessoria técnica que fosse ajudar ele a ter uma casa, como ele vai estar pagando por 30 anos, ele quer que ela dure pelo menos os 30 anos. E esse é o cliente. Só que ele é um cara que ele, por algum motivo, sei lá, uma luz, uma iluminação que vem na cara do cara, na cabeça do cara, um insight lá que ele teve, que ele, é a minha casa. Eu vou... Porque a maioria quer o quê? Gastar o mínimo possível, porque questão de valores, né? Eu estava fazendo um orçamento aqui de uma outra construção que eu estava pretendendo fazer, em particular minha. Eu fiz, eu falei, nossa senhora, preciso economizar. O que eu posso economizar? Aí eu falei, não vou pagar um engenheiro. Tá, essa parte tá bom. Mas, eu vou tirar a esquadria, em vez de pôr uma esquadria de alumínio, eu vou pôr aquelas esquadrias que são mais econômicas. Posso. Aí eu olhei lá quantos metros cúbicos davam de concreto, eu dava X metros cúbicos de concreto. Bom, isso eu não posso tirar, né? X metros cúbicos de concreto eu não posso mexer. A quantidade de barra de aço que vai lá na estrutura eu não posso mexer. Então, o cliente, quando ele está comprando de nós, ele tem que saber o que ele está comprando. Que não é só assinar um papel, como eles dizem. Eles vão entrar lá na teoria. Quanto é que tu cobra para mim assinar um projeto? Aí você pode, naquele dia, estar nervoso, né? Não tomou remédio e falar, não assina o projeto. Aqui nós fizemos o projeto. Não. É que ele tem um entendimento daquilo. Você tem que explicar, falar, não, olha, meu amigo, assim, deixa eu lhe entender como é que você precisa, o que você precisa. Não, eu já tenho um projeto aqui, já desenhei. Bom, meio caminho andado, porque ele já veio sabendo o que ele quer. Tá? Quando você vai passar o preço para esse cara, tem que estar claro o que tu vai entregar para ele. Não adianta. Tem um monte de gente formada, mas um monte. Tem muitos profissionais. Tem profissionais que são jovens, tem profissionais que não são tão jovens, tem CREA 5 mil e tem CREA 230 e poucos mil aí acontecendo hoje. O que diferencia esses profissionais é como ele está se relacionando com o cliente. Se o negócio dele, se ele está ganhando, né, tendo vários projetos, só porque ele está tendo, por causa do preço, vocês fiquem tranquilos. É uma questão de 5 anos, demora, para ver o resultado. Né? Os advogados também demoram 5 anos para ter resultados. Eles ficam 5 anos investindo dinheiro, fazendo lá os processos deles, e depois de 5 anos eles começam a receber dinheiro deles. O povo que faz projeto, depois de 5 anos que começam a chegar os processos, ele começa a ter que pagar. Então, tudo aquilo que ele achava que ele estava ganhando de dinheiro, na verdade, ele não ganhou. Ele trabalhou de graça. E aí começou a correr mais riscos ainda. Pensem sempre, não é para todo mundo sair cobrando uma fortuna, não é esse o caso. É o preço justo para mim e para o meu cliente, e eu acompanhar, eu entregar aquilo que eu estou cobrando do meu cliente. Aí dá certo. Fulano cobra mais barato. Aí você tem que tentar explicar para o cliente. E não são todos os clientes que a gente vai conseguir resolver a vida, tá? Porque vai ter clientes que vão chegar lá e vão dizer assim, não, o meu pedreiro faz, o fulano de tal, ele já fez um monte de casa. E esse cara aí tá louco, já tá caindo os dentes de velho de tanto fazer obra. Você fala, não, a gente não está desmerecendo a experiência dele, mas assim, aqui no escritório a gente pensa que o nosso cliente merece o melhor atendimento possível, eu gostaria muito de fazer a sua obra, gostaria muito de acompanhar a sua obra, aqui a gente tem um atendimento, não, mas tu não precisa ir lá na minha obra, porque lá, não, tu pode ficar tranquilo, o fulano sabe fazer, não, só assina aqui para mim, tá? Pois é, aqui a gente trabalha assim e tal, eu não posso, eu sei que o seu pedreiro é muito bom e tal, mas assim, o nosso cliente aqui, a gente trata ele de uma forma muito especial. O cliente aqui é muito importante para nós, então por isso que eu tenho que lhe cobrar esse valor, porque eu vou ir na obra, fazer as vistorias, os acompanhamentos. Mas então não vai dar, porque eu vou ter que fazer com fulano, porque ele faz mais barato.
algumas coisas são livramento na vida da gente. Então, dentro da nossa profissão, isso demora anos para a gente estar com isso claro, tá? Então, eu queria falar sobre todas as áreas, porque são as pessoas que eu chamei aqui, né? São 3, são 4, e o pessoal da Engenharia Econômica e Avaliações. Como eu faço para mim ter certeza de que a obra vai acontecer e que vai ter lá, vai dar dinheiro lá, né? Isso. Nós já vamos entrar aí. Espera aí. Deixa eu projetar aqui para vocês. Espera aí, só um pouquinho que ele não está dando certo. Aqui. Bom, vamos lá. Isso aqui se chama o tal de PIFUI, tá? E eu tenho escrito aqui PIFUI para a caixa. Ó, modelos padronizados caixa. Gente, isso aqui vocês têm acesso. O cliente de vocês está fazendo, então, uma obra financiada pela caixa, e vocês vão chegar lá, vamos dizer, falo com o gerente, eu falo com o responsável lá pelos financiamentos imobiliários, e vocês vão informar, tem um cliente assim, que está fazendo uma obra aqui e tal, e eu preciso das planilhas que a Caixa solicita. Aí o cara vai falar, tá, eu tenho o PIFUI aqui. O que é o PIFUI? O PIFUI é isso aqui, ó. Proposta de financiamento de unidade isolada, tá? Essa aqui que eu vou passar para você, essa aqui que eu estou passando aqui para vocês, o exemplo, é uma casa que não é pelo Minha Casa Minha Vida, ou seja, o financiamento dela não foi pelo Minha Casa Minha Vida, foi pelo SBPE, né? SBPE, então, aí ele tem, tudo existe em valores, tá? Mas essa aqui eu vou mostrar aqui para vocês, e aí entre 165 mil e 750 mil. Então, aqui, quando a obra tem um valor mais elevado, ela tem algumas nuances. Por exemplo, não precisa ter calçada em volta da casa. O programa não está pedindo, então não precisa ter. Professor, mas por quê? Bom, isso é uma pergunta que outro dia a gente estava conversando com o pessoal aí, e assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que justamente é em função de que talvez essa pessoa tenha uma capacidade financeira mais elevada, e aí ela mesma vai fazer isso em volta da casa. Mas a outra situação onde as pessoas não têm, há muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, não precisava ter pavimentação externa nessa casa, Minha Vida. Tá? Vamos aqui. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa, se vocês estão entendendo, enfim, eu estou tocando aqui, tá? Qualquer coisa vocês podem ir chamando aí. Bom, vamos lá então. Vamos para o PIFUI. Proposta de financiamento de unidade isolada. Ok. Isso aqui eu já mostrei rapidamente em aula há um tempo atrás, mas vamos lá. Aqui está o nome do proponente, o CPF do proponente, telefone do proponente, nome do responsável, no meu caso era CREA, ou CAL, CPF e telefone. Endereço da obra, tudo bem certinho, município, e aqui tem um negócio, ó. Valor proposto do terreno. Gente, o valor proposto do terreno é o seguinte, nessa proposta aqui eu estou fazendo a aquisição do terreno e mais a construção em cima. E esse terreno ele foi avaliado por 80 mil. Eu botei 78 aqui. Então, se eu tenho 165, se eu tenho 165 de limite, me sobra 85 mil para mim construir a minha obra. Tá? Não pode passar, de novo, a avaliação da minha casa
pelo programa Minha Casa Minha Vida, não pode passar os 165. Esse que eu estou mostrando aqui para vocês vai até 750 mil. Então, valor proposto do terreno, valor unitário do terreno, e aí aqui, isso aqui tudo é você quem vai explicar, ó, atende ou não atende, ó, tipo de fundação compatível com as características de solo e da edificação, atende. Aí vocês vão falar, professor, mas quem seria maluco de fazer uma obra que não atende lá? Bom, pois é, né? Impermeabilização da fundação, alicerces, permeabilização da... Olha aqui, ó, isso aqui, deixa eu dar um zoom maior aqui. Impermeabilização das 3 primeiras fiadas de alvenaria para evitar a ocorrência de umidade ascendente. Tá. Tem uma, olha aqui embaixo, que eu já estou mostrando para vocês, ó. Tá vendo, ó? Projeto de impermeabilização, e depois aqui eu coloquei a execução de tudo. Projeto de impermeabilização. O que isso aqui está dizendo o seguinte? Está dizendo assim, ó, que isso aqui está dizendo para nós assim. Opa. Não é isso. É isso. Isso aqui está dizendo para nós assim: todo tipo de impermeabilização, você vai ser o responsável. E se tiver infiltração, o responsável é você. Tá, mas então, professor, se der uma infiltração daqui a 1 ano, é você que se vira. E daqui 5 anos, é você. Porque tem uma RT aqui. E a Caixa já pede isso. Porque a Caixa já sabe aonde que ela vai apertar o calo. Então, por isso que está dizendo aqui em cima. Olha aqui, vergas e contravergas. Isso, eu dei o zoom aqui, mas está aparecendo. Cinta de respaldo, tratamento contra cupim em todo tipo de madeira. E esse caso aqui, ó, uso de materiais de construção conforme novas técnicas, em especial as constantes no Programa Brasileiro Programa Brasileiro de Qualidade de Produtividade da Habitação. Sim, então todos atendiam. O que isso quer dizer? Que os produtos que eu ia utilizar nessa obra eram produtos de primeira linha, primeira qualidade. Tá? Aí, segue aqui. Bom, sistema construtivo, convencional, não convencional. E o que é um sistema construtivo não convencional? Steel frame. Alguém tinha me perguntado. Eles financiam ou eles não financiam? Eles financiam tudo, desde que seja um sistema construtivo. Como é que eu vou explicar? Não é homologado, é um sistema construtivo consagrado. Então, você prova lá para eles que esse sistema construtivo não tem problema. Professor, e se eu quiser inventar um sistema construtivo e começar a fazer casa, posso? Pode. Você vai ter que fazer todos os ensaios desse sistema construtivo, ter ele todo ensaiado, todo aferido, chancelado pelos respectivos laboratórios, e eles irão aceitar, tá? Padrão de acabamento. É alto, é normal, é baixo, é mínimo. Tá? A gente não vai entrar nessa seara aqui, mas isso que eles estão chamando aqui de padrão é aquilo que a NBR 12.721 passa de informação. Diz o que é padrão, alto, normal, baixo, enfim. Aí, é uma administração direta, é uma empreitada, e aí, administração direta significa o seguinte, é o dono da obra, da casa, nesse caso aqui, uma casa, quem vai administrar a obra como um todo. É ele que vai comprar o material, ele que vai pagar o material, é ele quem vai contratar os funcionários, ele quem vai pagar os funcionários, é ele. Bom, professor, mas daí se tudo isso vai acontecer, eu já estou de buenas. Não confunda uma coisa com outra coisa, tá? Aqui, isso está dizendo que é ele quem vai fazer tudo isso, porque pode ser, ó, que seja uma construtora que vai fazer, ou pode ser que seja uma empreitada. Se for uma construtora, aí é uma outra história, e aí tem até BDI nessa construção aqui. Tá?
99% das construções que a gente faz é a administração direta. Tá? Seguindo aqui. Aqui em cima tem um negócio chamado verba. São poucas informações que eu tenho chamado verba aqui. O ideal é você não ter nada como verba. Ter tudo como metro quadrado, metro cúbico, metro linear, unidade, qualquer coisa assim. Tá? Então aqui, eu coloquei aqui, ó, serviços técnicos, projetos, taxas, despesas iniciais, instalações provisórias, barracão, consumo. E essa planilha aqui, ela vem pronta para você. Você vai ter que fazer isso. Aí eu coloquei aqui, ó, verba, é uma verba, o valor 19.500. Professor, como que tu chegou nesse valor de 19.500? Tu jogou aí esse valor? Nesse caso aqui, eu somei tudo que eu ia gastar. Projeto, em barracão, todas essas coisas lá eu somei e cheguei nesse valor aqui. E aí eu vou explicar para vocês o porquê que é legal você ter tudo isso somado e nesse teu memorial de cálculo dos custos. Deixei isso aqui em separado um pouquinho, que eu já vamos fechar a importância disso quando a gente chega no preço do metro quadrado dessa obra aqui. Tá? E eu escrevi aqui, ó. Aqui do lado, toda a informação. Vocês estão me vendo ou não? Tá, obra de container. Tá, eu vou voltar para cá e já falo sobre a obra de container. Obra de container, até esse instante, a obra não financia. A Caixa não financia a obra. Tá? Aí você, com recursos próprios, a pessoa tem que fazer. Não sei nem se as empresas aí que vendem consórcio, não sei se elas financiam isso. Tá? Então, aqui do lado, ó, descrever todos os serviços preliminares necessários. Então, aqui, essa partezinha que tem aqui do lado azul, ó, quanto mais vocês puderem passar informações, melhor. Melhor para quem? Melhor para quem vai pegar essa tua proposta e vai analisar. Tá? Então, vamos voltar para cá. Infraestrutura. Então, lá eu não tinha demolições, mas pode ter. Limpeza do terreno, escavação. Tudo isso aqui eu estou escrevendo aqui e são coisas que quanto mais eu conseguisse especificar aqui, melhor. Professor, da onde que saíram esses custos unitários aí? E esse que está em verba aqui. Todos esses custos unitários eu fiz, como vocês aprenderam em construção 3. O pessoal que está aí, porventura, da Engenharia Econômica e Avaliações, que não fez isso, não tem problema. Ou que não é dessa área, também não tem problema. Existem fórmulas que a gente faz o cálculo e a gente chega neste valor, nesse custo por metro quadrado. E aí nós temos como chegar nesse cálculo aqui. Tá? Esses valores aqui, ó, de fundações superficiais, profundas, impermeabilizações, etc., como eu tinha todo o projeto, eu fiz o cálculo e coloquei aqui. E eu tinha lá a minha memória de cálculo do lado. E a memória de cálculo, depois eu reforço então, a memória de cálculo é muito importante porque quando o colega foi analisar essa proposta aqui, ele me pediu, falou, mas escuta, cara, esse teu preço aqui tu tá louco, tá fora do preço que a Caixa aceita. Eu falei para ele, não tem problema, respira aí que nós já vamos resolver teu problema. Mandei para ele toda a memória de cálculo. E falei, tá aí, ó, quantitativo é esse, o valor por metro quadrado, metro cúbico, metro linear, enfim, é o que tá aí. Afora isso, como é que eu vou construir, então? Cara, não teve problema, o colega entendeu, porque daí ele tinha respaldo para ele poder aprovar essa proposta. O que ele não queria complicar a vida. Ele queria ter respaldo, porque ele precisa... Como que ele vai aprovar uma coisa que tem um valor que estão falando outro, tá? Supraestrutura. Segue as mesmas informações. Deixa eu ver aqui que tem uma moça até fazendo prova. Não, não é. Volta para cá. Todas as informações que vocês colocarem aqui,
clareia lá a análise do sujeito. E aí a tua proposta passa mais rápido. Então, estas informações aqui a gente tira do projeto. Essas aqui a gente calcula, como eu já expliquei para vocês, ou, dependendo da situação, pode buscar no Sinap. Também a gente já falou algumas vezes sobre esse dito Sinap. Paredes e painéis, de novo, peguei do projeto e fui colocando os valores, tá? Esquadrias, fui colocando os valores delas, ó, tá vendo? Ó, aqui embaixo ele deixa eu colocar eu descrever mais coisas, né? Aqui ele não deixa eu mexer, ó, tá protegido, ó, tá? Mas nessa outra parte aqui eu consigo continuar. Então, fui fazendo e fui passando todas essas informações para ele. Vidros, estrutura para o telhado, impermeabilização, revestimento, e fui fazendo tudo isso, ó. E o que eu queria dizer que era com aditivo impermeabilizante, que não era, enfim, eu fui escrevendo aqui as coisas. Porque esse valor, eu tinha feito esse valor por metro quadrado, porque era com aditivo impermeabilizante, tá? Cerâmica, bom, cerâmica eu fui bondoso, R$75 o metro. Porcelanato, tá aqui embaixo, 120. R$120 o metro quadrado de um porcelanato. Ah, mas é caro, né, professor? É, mas não é, né? Bom, te decide, ou não é caro? Presta atenção. Se tu vai comprar o porcelanato, 50, vamos botar R$50. Aí tem mais argamassa, espaçador, e vamos deixar por isso. Então, custou R$55. Vamos fazer 60 para fechar a conta. Aí tem mais a mão de obra. Dependendo do cara que vai te instalar lá, vai te cobrar entre R$30 e R$40 o metro quadrado para instalar. E se nesse caso aqui, eu botei aqui uma ideia, tá? E daí, se você quiser comprar um porcelanato de 60 ou de 70, que tem de muito mais do que isso, como é que fica? Então, esses valores aqui é material mais mão de obra. Sempre isso, tá? Lembra que nem a gente falou lá atrás. Forro de gesso, chapisco, cuidado, muito cuidado aqui, ó. Nenhuma proposta é aprovada se não tem escrito aqui o dito chapisco. Não é aprovado. Tá, mas você não considerou a chapisco? Não, não considerou. E aí, como é que faz? Então, tem que ter chapisco e pronto. Ah, mas a argamassa que eu vou utilizar lá é uma argamassa industrializada que já tem um aditivo e tal. Ótimo. Então, nós precisamos que tudo isso seja dito e que esteja documentado, que é esse tipo de argamassa que você vai utilizar. Se não, convencional, é isso aqui. Essa informação que eu estou passando para vocês, embora essa casa aqui seja de 400 ou 500, não lembro, todas essas informações, elas se aplicam também no Minha Casa Minha Vida. Reboco paulista, emboço ou reboco? O que eu vou fazer? É que eu botei reboco paulista. Cuidado. Se vocês colocarem o que é chapisco, emboço e reboco, e fizerem um reboco paulista lá na obra, complicou. Aí pode aparecer um louco lá e falar, bom, mas olha aqui, não posso pagar porque está escrito isso, e aí onde é que foi, como é que você vai fazer o resto do dinheiro, e aí já começamos a ter embrolhos. E o nosso escritório não pode ter confusão. Ele tem que fluir. Então, como é que eu faço, professor? Faz ao contrário. Bota reboco paulista, e se você quiser fazer embolso reboco, tá ok. Sacado? Ó, botei lá com aditivo e tal. Pintura, né? Putz. É só porque eu tô tendo uma aluna aqui fazendo. Não. Pintura, emassamento, né? Massa corrida. Vai ter, não vai ter? Pintura interna, pintura externa. Tem pintura sobre metal, tem pintura sobre a parte de esquadrias, contrapiso, olha, mas é importante eu ter o contrapiso? Claro que eu tenho que ter o contrapiso, e vai dinheiro para fazer um contrapiso, né?
Cimentado rústico, nesse caso aqui tinha, olha aqui, ó, pavimentação drenante na rampa de acesso e no passeio. Laminado para os quartos e corredor de acesso. Olha aqui, ó, inclui manta eco. Nesse caso era uma Duraflor. Acabamentos, soleiras, peitoris. Dica para vocês. Nenhuma obra é aceita sem o tal do peitoril nas janelas. Só podia ser nas janelas, né? Porque eles não aceitam, tem que ter o peitoril. Minha casa, minha vida, tudo. Vai embora. Nem que seja, nesse caso aqui, era um peitoril de pingadeira das janelas e eram de mármore. Mas esse peitoril que a gente está falando, gente, ele pode ser até de concreto. Mas tem que ter o peitoril. Que é a tal da pingadeira lá. A parte de instalações elétricas, então eu fui colocando todas as informações, ele tem muita verba aqui, ó, e aí essa questão de verba, muito disso aqui eu sempre calculo lá com base no projeto, porque eu não posso ficar jogando aqui, tá? Interruptores, tomadas, quadro de entrada de energia, quantas tomadas vai ter, ele pede por cômodo. Instalações hidráulicas, olha aí, reservatório de 1.000 litros, no caso, o mínimo é 500 litros. Aqui, ó, a parte de tubulação, tudo tranquilo, ó. E aqui tem uma dica para você, ó. Aqui, ó, fossa séptica, 1.825 litros. Professor, mas eu fiz o cálculo, deu 1.500. A Caixa não aceita. 1.825 litros. O mínimo, 1.825 litros. O resto, você pode até melhorar. Essa aqui, olha, aqui eu tinha um filtro também, então nesse caso aqui eu tive fossa e filtro. Tive que fazer uma rede de drenagem do lote. Vasos sanitários, os valores que eu fui colocando, tá? E aqui, olha aí, cheguei no valor, limpeza final e ABITS e INSS, tá? Cheguei no valor de 403 mil e dividido lá pela área da casa, fechou em 2.350. Só que o valor por metro quadrado, na época, que vinha informado, deixa eu achar aqui, só um pouquinho. Eu tenho aberto aqui. Onde é que vocês estão? Aqui. O valor que eu tinha na época, aqui, ó, aquela planilha ali, esse valor ali de 2017, tá? Vamos lá, 2019, não, só tem 2019, mas tudo bem. Vamos pegar 2019. Olha aqui. Uma residência unifamiliar em 2019, padrão alto, tá vendo? Ó, vamos pegar o mais longo lá. Em dezembro ainda, ó, 2.135. Se nós voltarmos a 2017, ele não estava em 2.000 ainda, porque eu lembro bem que eu fiz essa coisa toda. E aí o colega me perguntou, falou, olha, a tua obra está fechando em 2.350 um metro, e eu tenho aqui, dava 1.900 para esse que era um metro. Como é que eu faço isso? Expliquei para ele, eu falei, cara, mas esses valores de evolução que você tem aí são de projetos padrão. Né? Ah, mas esse aqui está onerado e com os encargos. Eu concordo, não tem problema. Agora nós a gente já tem um valor aí, ó, baixando, né? Mas enfim, ele vai ficar em 2.140, mais ou menos. Esse aqui é pelo CUP, tá? O que é isso? Isso aqui quem fornece a PIN, esse valor aí para nós. Não é o CUB, porque o CUB é mais caro do que esse aqui. Então, o cara me questionou, né? Como que tu tá com esse valor aí mais alto? Bom, o que eu expliquei para ele? Eu falei, cara, isso é um projeto padrão, não leva em consideração, por exemplo, as fundações, lembra? Isso aqui é projeto padrão, né?
Ó, evolução dos valores unitários de referência. Tá? Então, eu tenho que cuidar isso que eu estou fazendo. Ele disse, pois é, mas não sei, porque tá meio caro. Eu falei, não tem problema. Mandei para ele todo o meu memorial de cálculo. Pronto, resolvido. Ele conseguiu aportar a decisão dele aqui e aprovou o projeto bem tranquilo. Tá? Volta. Vamos finalizar aqui. Ok. Isso para explicar para vocês como vocês podem e devem, né, ter todo o cálculo de vocês, porque nesse aqui eu não tinha colocado fechamento de muro, não tinha muro de arrimo, não tinha piscina, não tinha nada aqui. Por que eu não coloquei? Porque tudo que você colocar aqui tem que estar lá na obra. Senão o camarada não paga. Se ele chegar lá na obra e estiver faltando um balcão de pia de banheiro, não paga, tá faltando. Nos Minha Casa Minha Vida, se não tem o balcão, não paga. Se não tem o tanquezinho, não paga. Fica sempre faltando. Enquanto você não cumprir 100%, fica faltando. E aí, vamos falar sobre as parcelas agora. Olha aqui. Então, essa aqui era uma obra para 12 parcelas, eu tinha feito, deixa eu ver, 10 parcelas, tá? Eu vou dar um zoom aqui. Aí. Cronograma. Serviços preliminares. Na primeira parcela, eu disse que eles estariam 100%. O que mais que eu tinha? Impermeabilização, eu disse que estariam 70%. Instalações elétricas e hidráulicas, 10%. Fechou em 12,45% da obra na primeira parcela. Muito bem. Professor, e se o camarada chegar lá na obra e não tiver atingido 12,45% de evolução da obra como um todo, o que acontece? O mutuário não recebe a parcela. Fica trancada até ele ter essa evolução. E aí começa a confusão. O mutuário fica nervoso, ou se for uma empresa, se a empresa for sua, você já começa a ter restrições no seu fluxo de caixa, as coisas já começam a baquear, já não funciona mais certo. Mas esses valores que estão aqui são os valores que vão sendo a evolução da minha obra, lógico que eu vou atendendo o meu cronograma, e aqui embaixo eu tenho os valores acumulados. Aqui, ó. E a última parcela, nessa proposta que eu estou mostrando aqui para vocês, 8,45. E aqui eu vou dar uma dica para vocês. A última parcela, vocês podem deixar ela em 5%. Vocês podem deixar ela em 5%. Porque 5% é o valor que a Caixa mantém retido até você terminar a obra. Professor, mas a gente vai terminar a obra. Eu sei. Só que se eu conseguir... Porque o contrato, gente, que você faz lá, você vai receber em cima dessas porcentagens aqui. O cliente, você, enfim, empresa, vai receber em cima dessas porcentagens. Então, você vai ter que pegar e carregar. Então, se eu pegar 3% daqui e jogar para cá, por exemplo, ou lá no começo, ou qualquer outra coisa, eu consigo deixar somente os 5% para a última parcela. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque aqui é uma obra grande, de 10 meses. Né? Mas eu já vi muitas obras, Minha Casa Minha Vida, de 3 meses, onde a primeira parcela é 30%, a segunda é 30% e a última parcela é 30%. E aí o cara morre para poder fazer toda a obra com os outros 30%. Porque aí a última parcela, ela só vai entrar na sua conta depois que toda a obra tiver sido finalizada, tem um habite, o INSS está pago e a construção está averbada na escritura. Entendeu? Então aqui, depois que tu terminou a obra, ainda tem um delay aí de uns 15, 30 dias. E aí, haja. Como que você vai? Você tem que ter um fluxo de caixa. E aí essa pessoa que está fazendo lá o Minha Casa Minha Vida, o fluxo de caixa dele talvez seja o cheque especial.
E o coitado do cara começa a pagar juros e vira uma confusão, ou pega dinheiro emprestado, vai para cá. Então, aqui está a jogada. Só que eu tenho que ter um cuidado. Deixa eu voltar para cá para mim passar essa informação. Aqui. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter, professor? Eu tenho que ter cuidado. Ó, isso aqui é um caderno de análise que a gente faz, tá? Ó, o que que é? O intervalo de incidência dos serviços, uma recomendação que é feito, ou seja, um parâmetro para você analisar. Então, ele diz para nós ó, que os serviços preliminares, eles podem variar entre 1,13 e 3,90. E os complementos, os serviços finais lá, de 0,2 a 2,29 do quê? Isso aqui do valor final da obra. Então, isso aqui significa que nós temos um intervalo para a gente fazer aquele desbalanceamento de planilha. Quem ainda não estudou, não sabe o que é que eu estou falando de desbalanceamento. É quando o teu custo, por exemplo, é 1,13, mas você carrega o serviço preliminar para 3,97. Que daí você consegue melhorar o seu fluxo de caixa do mutuário, enfim, porque ele é seu, enfim. Ele pega esse dinheiro e compra o material e vai andando as próximas parcelas. Isso para todas as outras. A última parcela, você pode trabalhar só com 5%. Nesse caso aqui, 5% de uma obra de 400 mil reais, quantos mil dá? Lembra? 20 pau. A obra era 400 mil. Muito bem. Ah, não sei se vocês estão vendo isso. Muito bem. Então, esse valor aqui é o valor final lá, né? A última parcela, eu fui explicando para vocês como é que recebe. São valores em parcela. E outra coisa, não quer dizer que estando escrito aqui, é que a pessoa vai receber isso daqui 30 dias. Mas, professor, e se o fiscal chegar lá na obra e a minha... se uma parte A estiver atrasada e a parte B estiver adiantada, o que vai acontecer? Não tem problema. A medição é feita em cima da porcentagem da obra. Então, se você atingiu, por exemplo, aqui a 9ª parcela, tá? Se você teve a evolução de 17,13, não importa. Mas não quer dizer que esteja escrito nesse cronograma que era para estar, por exemplo, instalado o reservatório de água, e ainda não estava instalado o reservatório de água, mas você já tinha, por exemplo, uma pavimentação externa, e você só vai botar o reservatório de água depois. Não tem problema, porque é sempre em valor da obra como um todo, tá? Um segundinho aqui. Tá. Deixa eu fechar aqui, a gente já vai para o outro. Bom, aí aqui vai local e data, nome do responsável, tá? E a sua proposta está finalizada, tá? Aí só vai aparecer questões aqui em branco. Gente, essa proposta é ela quem vai balizar tudo o que vai acontecer nessa obra. A questão de dinheiro é como o cliente, como você vai receber este valor, esse dinheiro, como que isso vai estar entrando lá na tua obra. Eu não tenho certeza se isso eu fecho e volto de novo, tá? Eu já... Aqui. Muito bem. Ó, aquilo que eu acabei de fechar ali para vocês, é o que vem, de fechar ali e mostrei ali para vocês, é o que vem para cá, ó. Então, é a porcentagem. Essa aqui é uma obra que eu botei aqui 6 meses, tá? Porcentagem do primeiro, do segundo, do terceiro, e olha aqui, ó, 6º mês, 11,79. Quer dizer, quase mataram aqui o sujeito.
Ah, mas é uma obra pequenininha. É uma obra de 100 mil reais. Cara, dá 11 mil. Então, aqui, como que fica o meu cliente? Né? Se eu pudesse pôr só 5% aqui, ele teria 5 mil só no final para receber, até resolver toda aquela questão. Então, eu chamo a atenção de vocês aqui. Cuidem isso. Cuidem isso para o cliente de vocês e cuidem isso para vocês, enquanto vocês estão sendo responsáveis técnicos, enfim. Ou como proprietário de construtora. Também vale. Ó, isso aqui, ó, botei aqui para vocês. Ó, exemplo de RAI. Isso aqui, ó, uma proposta de financiamento de unidade isolada. O que que isso aqui quer dizer? Esse aqui é o RAI, Relatório de Acompanhamento de Obra. É quando o fiscal vai até a obra financiada e ele vai chegar lá e ele vai olhar o que está feito e vai fazer a medição. Só com o olho, professor? Espera aí. Informações. Contrato, esse número do contrato é o contrato entre a Caixa e o mutuário. Essas informações aqui são referentes à região e o número da agência. Esta questão aqui de ordem de serviço é uma ordem de serviço que vai ir para o fiscal. Quem vai mandar isso é a Caixa que manda para o fiscal. Isso aqui é tudo do fiscal. Eu só estou mostrando para vocês entenderem como que funciona isso. Isso aqui, 90% das pessoas que trabalham, que não são fiscais, não tem essa informação aqui, eu vou passar para vocês. Nome do proponente, responsável técnico, endereço, tudo isso aqui vai pegar lá do... Tá meio doido esse computador. Tudo isso aqui vai pegar lá, essa informação vai pegar toda lá daquela proposta de financiamento. O valor proposto do terreno vai aqui também, tá? Se é uma casa, apartamento, o que que é, se é residencial, se é comercial, se é misto, a Caixa também financia. Data de início quando? Que é isso? Isso aqui é o dia que o proprietário, o mutuário, você, enfim, foi até a Caixa e assinou o contrato. Assinou o contrato. Pronto, e agora faz como? Depois que você assinou o contrato, a partir dali começa a contar o prazo para você finalizar a sua obra. Então, nesse caso aqui, era uma obra que está prevista lá para terminar no dia 11, no dia 15 do 11. E o dia que a pessoa foi lá, o fiscal foi lá fazer a dita vistoria. Tem algumas informações, olha aqui, ó. Localização do terreno confere com a planta? Sim ou não? Tem uma placa lá na frente, lá, que a obra é financiada pela Caixa? Sim ou não? O alvará, olha, o alvará tem que estar válido? Sim, porque senão, como é que fica? Projeto e especificações foram cumpridas? Às vezes não. Os serviços estão sendo executados de modo a prevenir o aparecimento de danos físicos futuros? E aí eu boto sim. E se aparecer um dano físico lá na frente, eu posso ser chamado. Então, como que você falou aqui que estava bem e não está? Qual é a etapa do cronograma físico-financeiro? Se era a primeira, a segunda ou a terceira. Aqui eu coloquei a primeira, mas depois a gente vai mexer um pouco aqui. Estas informações aqui, ó, elas vieram tudo lá do teu PIFUI, tá? Que é o que eu mostrei para vocês antes aqui no PowerPoint, que tinha os limites inferiores e superiores. Então, aí eu cheguei lá na obra, tá? Serviços preliminares gerais estão 100% prontos? O que são serviços preliminares gerais? Nessa que eu estava mostrando para vocês, agora sumiu. Bom, não dá nada. Essa que eu estava mostrando para vocês era barraco, projeto, locação de obra. Como que eu sei que já estava 100%? Como que eu sei que isso tudo estava feito? Por exemplo, locação de obra. Se eu cheguei lá, toda a fundação estava pronta, o concreto bruto estava pronto e, sei lá, uma parte da alvenaria estava feita.
Bom, espera-se que tenha sido locado. Então, espera-se que isso já foi vencido, tá? Que já tenha sido feito o gabarito e tudo. Então, serviços preliminares estão 100%. Infraestrutura, que é o caso que eu estou falando aqui para vocês, que estão 100%. Toda a parte de fundação, alvenaria de nivelamento, concreto ciclópico, que fosse, 100%. Aqui é que está a coisa. Paredes e painéis, 9,7%. Como que está 9,7%? Cara, vocês podem trabalhar com uma regra de 3, por exemplo. Ou você vai lá e mede o que está executado lá na obra, né? Mede. Quantos metros quadrados tem executado? 20. Quantos metros quadrados eram previstos lá na PIFUI? 200. Ponto. Então deu 10 que está executado. Mas, professor, todos os tijolos estão comprados, cimento, areia e tudo mais para terminar de executar as alvenarias. Não dá para pagar um pouco mais? Só paga o que está instalado, 100%. O vaso sanitário está lá comprado, largado dentro do banheiro, do lado do lugar onde ele vai ser parafusado. Posso pagar? Não, não vai pagar, porque não está instalado. A porta interna está tudo aqui prontinho, está do lado. Não paga, porque não está instalado. Então, o nosso cliente, ele tem que entender essa coisa toda. Porque aí às vezes ele fala, mas o cara foi lá e olha aqui, ó, ele me deu 50 mil só, e eu já gastei 100. Tudo bem, querido, ele só te pagou 50 mil, porque ele só paga o que está lá prontinho, executado. O restante ele não paga. Mas então como é que eu vou fazer? Porque, bom, aí ou você tem que ter um fluxo de caixa, ou qualquer outra coisa. Então é importante que o mutuário, ou a empresa, ou quem for que esteja lá construindo, saiba disso, só paga o que está executado. A mesma coisa aqui para a parte das impermeabilizações, a parte da instalação elétrica, a parte da instalação hidráulica. Eu fui somando as porcentagens do que já estava pronto e coloquei aqui. Beleza, olha aqui, ó. Essa obra ficou com 15,30. E olha aqui, ó, qual era a obra, a etapa dela era a etapa 1. E aí ele está dizendo, ó, que ele está com 0,09 da segunda etapa. Beleza, quando chegar esse laudo lá dentro da instituição bancária, o camarada olha ali, já dá os comandos lá, libera o valor referente à primeira parcela, ou seja, 15, é o que está aqui do lado, que veio lá do cronograma. 15,29 do valor que ele financiou. Então, vamos supor que era 100 mil. Então, 15.290 será liberado. Agora, presta atenção. E se fosse a segunda etapa, e agora eu vou colocar uns valores, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, obra com atraso superior a 50% da etapa prevista. Reprogramar o cronograma. A parcela será retida até a aprovação de um novo cronograma. E aí ninguém recebe nada. Fica tudo retido. E aí, você, enquanto responsável técnico, vai chegar lá no seu escritório, o cara apavorado. E eu preciso de um cronograma aqui para mandar para a Caixa, porque eles reteram a minha parcela e agora eu tenho que pagar, e confusão, e tu tem que fazer para mim. Aí tu vai pensar assim, mas espera aí. Eu não lembro de ter sido contratado para fazer 2 vezes isso tudo. Então, e aí começa aquela coisa, eu faço, eu não faço, Então, por isso que você tem que ter claro, né, tudo aquilo que o teu cliente comprou de você e contratou, tá? Então, se isso acontece, confusão não certa. Aqui embaixo, ó, eu vou mostrar para vocês, para mostrar o restante do laudo, ó. Aqui embaixo são as fotos. Essas fotos, hoje em dia, elas são datadas, com hora, com as coordenadas de GPS, todas essas informações para mostrar mesmo que isso foi feito lá nessa obra. Tá? Então, aqui a gente vai colocando todas as fotos, vai anexando, ó, são 2 folhas, deixa eu diminuir aqui. Você vê, ó, uma folha, segunda folha,
E aí vocês poderão chegar em uma terceira folha, com mais fotos, tá? Então tá aí, ó. A data e a galera que foi lá fazer a vistoria, que tem esse valor aqui. Mas vamos supor o seguinte, ó, vamos pôr aqui, ó, 15,30, tá? Então, ele está dizendo aqui para mim, ó, mensurado acumulado no mês anterior. Então, a gente tinha feito antes, lembra que eu mostrei para vocês, era a primeira parcela, tá? Então, agora nós estamos indo lá, ou uma obra, que é a segunda parcela. Então, agora nós vamos brincar aqui. Vamos supor que o camarada chegou lá e a supraestrutura estava 100% pronto, as impermeabilizações também, o revestimento interno estava com 45%, e é isso aí. Pronto. Bom, tá aqui, ó, tá vendo, ó? Ele não atingiu 100% da segunda etapa, mas não tem mais aquela tarjinha aqui embaixo. Então, ele pode seguir fazendo. Ele não atingiu 100% da segunda etapa, mas ele vai receber lá o dinheiro dele. Agora, vamos botar aqui. Então, vamos baixar aqui. Olha lá, ó. Vamos aumentar. Toma. 40%, ó, abaixo de 50% ele acena lá para mim que está com problema. Então, aqui, esse valor aqui é o que ele pagou no mês passado. Aqui o acumulado e aqui o que aconteceu neste mês que eu estou medindo. Então, o previsto era, vamos ver lá, o previsto era 16%. E aí ele só fez 6,65%. Vai receber a parcela? Não, não vai receber. Então, não tem muito o que você ficar brigando nesse caso. Então, o que eu recomendo? Eu já estou terminando aqui, tá? O que eu recomendo? Que vocês tenham todo esse cuidado. Né? E aí a gente vende esse serviço para o cliente. Fala, o que você quer? Tu quer que eu resolva a tua vida ou tu quer que eu faça o projeto, o acompanhamento? Como é que isso acontece? Não, eu mesmo faço, eu vou administrar. E aí, esse povo é que nem... Quantas obras eles já fizeram? A primeira que eu vou fazer é a minha casa. Então, qual é a experiência que tem? E aí a gente começa a ter muitas... esses nossos clientes começam a ter muitos infortúnios. Por quê? Aí eles não têm certeza, eles não sabem como é que faz. A gente não está lá na obra o tempo todo. Quem acaba orientando eles são os construtores, os empreiteiros, os pedreiros, enfim. E essas pessoas, a maioria deles não tem uma formação técnica, tem uma formação de obra. Não que eles estejam fazendo alguma coisa por maldade, mas eles estão fazendo em cima da informação que eles têm. Tá? Bom, eu vou dar um pause aqui na minha gravação.